E contamos com a ajuda de convidados também que a gente escolhe para trazer aqui para tentar nos ajudar a clarear um pouco esse jogo tão... no futebol, a gente costuma dizer que o jogo está mascado, né? É falta o tempo todo, o jogo para, uma bola não é na não bola. Rola, né? Não flui. Vamos conversar com Leon Vitor Queiroz, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia ao senhor. Bom dia, Bom dia, Stephanie. Prazer estar aqui. Professor, queria inicialmente pegar esse gancho do que a gente estava discutindo aqui com a Basília, nossa analista. O senhor certamente já estava plugado aqui com a gente, acho que conseguiu acompanhar pelo menos uma parte. A gente vai conseguir sair daqui até o dia 28, a sexta-feira antes do primeiro turno, ou vamos nessa trajetória aí de pedofilia, associação com o PCC, até a abertura das urnas? Olha, fake news é só o termo que é recente, né? Essas mentiras absurdas e que dificultam a percepção da realidade, elas sempre existiram, né? Na campanha lá de 89, na qual disputou o atual candidato Lula com Collor, também houve mentiras de véspera da eleição. Aqui em Recife houve uma eleição para prefeito, se não me engano, em 86, na segunda metade da década de 80, em que um candidato a prefeito, ele de fato tinha matado uma pessoa, mas em legítima defesa, a justiça inclusive nem tinha processado, mas na véspera da eleição ele estava mais cotado para ser eleito e se espalhou esse boato. Ele acabou que perdeu a eleição. Então, grandes mentiras absurdas não é fato novo. O fato novo, na verdade, é o método, ou seja, por onde que isso é canalizado. Então, as redes sociais, né, que têm essa capacidade impressionante de viralizar a informação, é que se tornaram o grande desafio, né? Ou seja, as pessoas que têm grandes seguidores, né? Hoje em dia você tem personalidades que têm 2, 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas, muitas vezes até superior a uma audiência televisiva. Então, isso é bem complexo do ponto de vista do controle, né? De como que você controla a informação. Então, o que é que acontece? Se uma campanha usa de um expediente de mentiras absurdas, a outra campanha fica em desvantagem se ela não comete a mesma coisa, né? E aí, para você tentar equilibrar o jogo, aí fica uma mentira absurda de um lado, uma mentira absurda do outro lado, e aí quem perde é um pouco o processo eleitoral, quem perde um pouco também somos nós, eleitores. Pois é, professor, meu bom dia também para o senhor. O grande problema nessa história toda é que o crime é o boi, a lei é a carroça, né? Que está sempre atrás ali tenta correr atrás das coisas que estão acontecendo. Eu queria ouvir o senhor sobre esse trabalho volumoso, gigantesco, colossal que tem a Justiça Eleitoral diante de um cenário como esse. Se tem agido corretamente, a prazo, a contento de tudo que está acontecendo e se a gente consegue jogar isso para as próximas eleições. Há muitos aprendizados a serem tomados, mas há uma gigantesca discussão a ser feita como sociedade daqui para frente também, né? Concordo plenamente. Primeiro porque é impossível para o TSE fazer uma análise prévia de tudo que vai à mídia, de tudo que vai ser exposto, porque se configuraria como uma espécie de censura, né? Um controle muito exacerbado. Então, os candidatos e as campanhas, eles têm a liberdade, né, de colocar as mídias que bem entenderem. Caso essas mídias venham a ferir a legislação, aí sim o tribunal é provocado e aí ele toma as suas decisões. É interessante notar, inclusive, que o Brasil tem um modelo eficiente e é um dos poucos países no mundo onde a governança eleitoral está a cargo do judiciário. Isso ajuda bastante porque, por exemplo, nos Estados Unidos não existe um órgão eleitoral nacional. Cada estado tem um órgão eleitoral. Então, as fake news nos Estados Unidos são muito mais nocivas do que aqui no Brasil. Né? Sorte nossa de cidadãos e eleitores, cidadãs e eleitoras, que temos o Tribunal Superior Eleitoral para poder fazer aí essa governança eleitoral e essa adjudicação, ou seja, ele também é o árbitro da disputa. A disputa tem regras, tem legislação e ela deve ser respeitada e obedecida. Caso se ultrapasse esse limite, o tribunal tem lá toda o seu arcabouço legal e institucional para poder coibir esse tipo de expediente.
Professor, hoje o ex-presidente Lula, candidato do PT, vai divulgar a carta aos evangélicos, né, garantindo que não vai fechar a igreja, que não vai atentar contra a liberdade religiosa e que pautas de costumes, aquela chamada pauta de costumes, vai ficar a cargo do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional achar que tem de discutir alguma coisa, claro, vai ter autonomia para isso, mas sem provocação por parte do Executivo, caso ele seja eleito presidente da República. Houve muita contestação dentro da própria campanha, né? Porque alguns petistas entendiam que era capitular por algo que o ex-presidente Lula não fez e nunca ameaçou fazer, né? Mas a carta vai ser divulgada hoje. Ela é suficiente e é um argumento convincente para pelo menos diminuir a distância larga de vantagem que o presidente Bolsonaro tem nesse segmento da sociedade, professor? O óbvio, muitas vezes, ele tem que ser dito e repetido quando você tem um ambiente de extrema fragilidade das informações e da veracidade dessas informações. O ex-presidente Lula foi presidente da República durante 2 mandatos, nunca fechou uma única igreja, até porque isso é inconstitucional, fere completamente a liberdade de associação e de culto religioso. São dois dispositivos na Constituição que garantem aí ao pleno funcionamento, né, não só de igrejas, mas de templos e de casas religiosas de todo tipo. Então, o Brasil é um país que ainda é um Estado laico, né? A gente tem aí diversas religiões fazendo parte da nossa cultura, né? Então, divulgar essa carta e dizer que não vai fechar igrejas, né, é dizer o óbvio, porque nunca fechou, não tem por que fechar agora. Então, na verdade, isso daí é uma defesa da campanha, né, para mostrar que, olha, a gente realmente não vai fechar, nunca fechamos e não vai ser agora que vamos fechar. E com relação a essa pauta mais vinculada aos costumes, é interessante que não faz sentido, por exemplo, um presidente de esquerda tentar avançar nessas questões se você tem um Congresso majoritariamente de centro-direita. Então, nosso Congresso, se a gente for pegar a média da posição ideológica dos partidos desde a redemocratização, é um Congresso mais de centro para a direita. Dificilmente nosso Congresso foi um Congresso de centro-esquerda. Então, essa pauta dos costumes aí é apenas para... Olha, não faz sentido o presidente ficar insistindo nisso se vai ser barrado no Congresso, né? Então, para acalmar aí o público mais conservador, o presidente, olha, não vou fazer nada nesse sentido porque o Congresso, isso é a discussão do Congresso e está acertada essa posição. Muita coisa que presidentes e candidatos ao executivo falam, a população muitas vezes não sabe que depende majoritariamente do Congresso. Muitas dessas questões de pauta conservadora, né, sobre a questão do aborto, se permite, se não permite, se deixa como está, dentro das hipóteses legais, são pautas que são discutidas majoritariamente no Congresso e dele dependem. Nós conversamos aqui com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Leão Vitor Queiroz. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, sempre muito bem-vindo nas nossas manhãs, viu? Te agradeço, um bom dia para vocês. Bom dia. Ótimo dia para o senhor. São